Destravo Cast, essa é a nova versão, retomando aos princípios. Quando começamos, era Destravo Cast, passamos uma temporada chamando de TheCast e agora nós voltamos para a nossa naturalidade. Eu, Jaelson Gomes, como sempre aqui com vocês, recebendo convidados ilustres, importantes, pessoas que se destacam naquilo que faz. E hoje eu estou tendo o prazer de receber uma pessoa que já até gravamos aqui, de volta, ela já é de casa e com novidades, inclusive. Doutora Sandra Santos, especialista em dor. Doutora, muito bem-vinda ao nosso podcast. Ah, certo. Muito obrigada, eu agradeço. Eu amo estar aqui com vocês. É que bom. Uma abertura, um diferencial, né? Quando eu falo sobre dor aqui com você. Assim, parece que meus pacientes entendem melhor. Muito bom. Né? Esse alcance é maravilhoso. Assim, desde o primeiro, o segundo, e agora a gente conversando mais ainda, dá muita informação e clareza, né, das informações. Eu também posso dizer o mesmo. Quando eu gravo contigo, eu sinto uma leveza e eu saio mais rico. Eu aprendo mais. Inclusive com relação a uma área que todos nós precisamos cuidar, que é a saúde. É sobre vida, é sobre saúde e qualidade de vida. E, nesse particular, a doutora Sandra se especializou e tem feito um grande e belo trabalho aqui na capital alagoana, que não só aqui, tem se estendido aí pelo Brasil e com novidades. Mas, para que a gente clareie mais a nossa mente, se você fosse se apresentar, a grande pergunta é: quem é a Sandra Santos para Sandra Santos? Uma mulher, né, que escolheu a medicina com um propósito de vida, né? Às vezes eu não consigo diferenciar mesmo a doutora Sandra da Sandra Santos, de tão misturada que a Sandra, a doutora, e a Sandra é. Mas por quê? Porque a minha visão hoje, assim, da minha profissão e o privilégio que eu tenho, me sinto extremamente abençoado de ser uma pessoa que possa cuidar, né, do outro. Mas a Sandra Santos é uma pessoa calma, tranquila, uma mãe, né? Uma mãe. 2 filhos lindos. Né? 2 filhos maravilhosos, né? Mãe coruja. Meus filhos são realmente lindos. Boa, isso. Filha, né? Filha de uma mulher muito forte, também a dona Dilma. E tento ser o máximo que eu posso, uma cidadã, né? Uma cidadã do bem, né? Porque, assim, o meu propósito sempre é tornar o ambiente que eu estou, o momento que eu estou, sempre bom para todo mundo que está ao meu redor. Então, a Sandra, eu acho que é aquela pessoa... Eu digo assim que eu sou... Já fui, como se diz, já fui onda grande no mar. Hoje em dia só aquela... Tá, entendi. Está numa fase mais reflexiva, mais, digamos, buscando mais o equilíbrio. Fui maremoto, né? Agora... Boa. Tá. Isso é o bom da vida. Eu também já fui mais agitado. Estou numa fase, inclusive, buscando cada vez mais isso. Eu penso que é a vantagem dos anos quando se passam, né? Feliz de quem, quando vai ganhando um pouco mais de idade, vai ficando, como você falou, mais águas mansas. Né? Você escolheu uma área para tratar, que é uma área muito interessante. E não é comum, inclusive, se falar diretamente do assunto, embora todo médico, de alguma forma, trate de uma dor. Né? Aliás, até no mundo do digital, quando a gente vai falar de um produto, a gente sempre tem dito assim, não, você tem que curar, você tem que resolver a dor de alguém. É muito dito isso, né? Só que no seu caso, você é mais específica, você está tratando diretamente de fisiológicos, né? De dores. A primeira pergunta é, por que você escolheu essa área, diretamente assim, da medicina? Cuidar da dor. Pessoas que sofrem com dores, doutora Sandra Santos se propõe a ajudar. Por que essa área? A medicina, né, Jéssica, ela sempre, o objetivo foi sempre o alívio da dor, né? A história da medicina toda humana, ninguém nunca sempre quis o alívio da sua dor. E a história da medicina sempre foi que a gente sempre procurava curar as pessoas para aliviar a dor. Dor como sendo uma doença por si só, uma patologia e tudo, foi há pouco tempo esse diagnóstico, porque quando eu vi a primeira vez um especialista em dor chamado Dr. John Bonica, ele é anestesiologista, ele começou a tratar as síndromes dolorosas em pacientes que vinham da guerra do Vietnã. Tá? Porque que acontecia? Esses jovens eles sofriam traumas grandes em regiões que tinham nervo e ficavam com sequelas, a gente chama de tanto dor do meio fantasma como a síndrome dolorosa regional complexa. Eu li esse artigo. Síndrome dolorosa regional complexa. Caramba! E ele fazia o seguinte, eu li esse artigo, não era nem quando eu estava pensando em fazer medicina.
Quando eu vi esse artigo, eu li num livro assim, até em tese, que era até um livro de inglês, eu fiquei assim encantada com aquilo. Eu disse, olha, então eu vou procurar, né, na mente, como eu faço para tratar essa dor. Então Boa. foi assim, aquela coisa, eu queria ser médica, sempre quis, mas eu quando vi aquela ideia que existia a possibilidade de tratar a dor mesmo, eu fiquei Caramba. encantada com aquilo. Tocou seu coração. Aí eu fiz a especialização de anestesiologia, né? Para ser especialista em dor, é uma área muito recente quando eu fiz, né? Eu estou formada há 30 anos, isso aí ainda era muito recente, né? A história das clínicas de dor aqui no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos já tem desenvolvido mais, na Espanha também, na Holanda, em vários países. Mas no Brasil era muito pouco ainda. Existia a Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, que é uma derivação da Associação Internacional para Estudo da Dor, mas não existia ainda essa formação que a gente tem. Existe hoje em dia até residência mesmo em tratamento de dor, né? Existem especializações com isso. E não precisa ser como eu fui. Eu sou anestesiologista, a primeira formação, e é uma área da anestesia. Hoje em dia, outras especialidades podem fazer. Mas o que mais me encanta mesmo em tratar a dor é porque, muito tempo, a dor ela foi entendida, e é verdade, como sinal de alerta. Tá. Sinal de alerta de sobrevivência, de que aquela pessoa estava em perigo e fazia com que a vida dela corresse risco. Tá? E o risco de morte. Né? Mas quando a dor se transformou hoje, como a gente tem algumas dores, né? Na classificação, algumas dores, que por si só ela é a doença da pessoa, ela domina a pessoa, né? E a gente tem a possibilidade, eu não digo assim porque a gente, para curar, tratar a dor é um pouquinho mais complexo, assim, de cura total da dor, mas só um alívio. Eu digo assim, vamos aliviar, vamos tentar cuidar, né? Sim. E até, o que eu vejo algumas pacientes muito, assim, é o ouvir. Porque essas dores, geralmente as dores que nós classificamos, tantas dores, porque dor crônica é assim, ela não é visível. Como é que eu digo como é que ela não é visível? Quando você tem uma dor aguda, você tem um ferimento, um trauma, você coloca alguma coisa, você imobiliza ou coloca um curativo. A dor crônica, ela não existe mais aquela lesão que causou a primeira causa dela, entendeu? Então, assim, a pessoa não é visível. A pessoa diz que está sentindo, então é a pessoa que está dizendo que está sentindo dor. Não existe aquela ideia de você estar vendo a dor dela. Você não posso classificar a dor como uma dor, um estágio, e a dor crônica, outro estágio? Essas classificações, né, de dor aguda, dor crônica, são classificações temporais, para a gente ter uma ideia de mais ou menos. Né? Então, são classificações mais didáticas. Né? Então, a gente classifica dor aguda, uma dor que ocorre imediatamente à lesão, né, o trauma, e até mais ou menos 3 meses após esse trauma. A partir daí, a gente considera dor crônica, do trauma decorrente. Então, terminologia de entendimento. Né? Mas existem outras classificações de síndrome dolorosa para poder a gente entender melhor e tratar melhor. Né? Entendi. Você até citou aí, eu quero dar como tema desse episódio, dor, um sinal de alerta que não podemos ignorar. Não é isso? Não. Culturalmente, penso que as pessoas não ainda reconhecem que tenha, por exemplo, uma clínica, uma especialidade que trate da dor. Ainda, não é? E o seu trabalho, por isso que eu sou fã do seu trabalho, eu admiro muito essa sua escolha, esse tocar que você teve no coração em tratar dessa área, porque é algo que, para todo ser humano, em algum momento chega. Né? Uma dor, eu acho que não tem ninguém de aço que em nenhum momento da vida sofra algum tipo de dor. E a minha pergunta é, o seu trabalho em tornar mais público, divulgar mais essa linha de tratamento de dores, você, além de efetivamente atuar na área para divulgar e tornar mais conhecido, o que é que você tem feito para que as pessoas entendam e saibam disso? Tenho assim, aproveitado, assim, ficando muito feliz com convites iguais de amigos como você, né, que convida a gente para conversar sobre dor, desmistificar todos os conceitos e toda essa ideia de que a pessoa está inventando, que aquilo não existe, porque o preconceito em relação a algumas síndromes dolorosas, né? A gente sabe que existe. E a outra informação é a gente trabalhando mesmo em mídia, né? Até com os pacientes, até mesmo assim, tanto a conversa de formiguinha mesmo, né? De conversar como tentando fazer
aumentar, né? Usando as mídias sociais, as redes sociais. A informação. É interessante sobre a dor que a gente costuma até dizer que tem dor quando não é nem tão bem uma dor. Por exemplo, é comum você dizer, rapaz, aquele trabalho me deu uma dor de cabeça, né? Esse mês para fechar as contas foi uma dor de cabeça. Ela traz uma linguagem meio que simbólica e aí eu vou trazer agora para lhe ouvir sobre a que mais se remete, dor de cabeça. Dor de cabeça pode ser considerada como uma principal dor que afeta ou ela é apenas na linguagem? Tem outras dores que estão acima? Na classificação, a síndrome dolorosa, assim, a dor que mais os pacientes procuram é a lombalgia mesmo, a dor lombar. Tá? Mas a dor de cabeça, né, assim como a gente diz, porque ela tem uma classificação não só de um tipo de dor de cabeça, existem vários tipos de dor de cabeça. E cada uma delas com a sua característica, com a sua peculiaridade. Tá? Existe dor de cabeça que chama cefaleia tensional, tem a enxaqueca clássica, tem vários tipos. Mas, no geral, quando a gente fala assim, nessa representatividade, né? Sim. Porque até a gente fala assim, a dor de cotovelo também, né? Também, né? São representatividade da síndrome dolorosa como uma coisa que realmente assim atrapalha ou transforma a sua vida em um problema, né? Faz aquele momento ser difícil, né? Entendeu? A simbologia aqui. Isso está me dando dor de cabeça porque isso é difícil, isso é complicado, isso é pesado, né? E que, de fato, eu digo isso porque eu já vivenciei isso. Certas coisas, embora elas tenham origem externa, tipo contas financeiro, por exemplo, dependendo do nível, ela traz literalmente dor de cabeça. A gente hoje tem um conceito de integralidade do indivíduo, assim, até com a medicina que chama saúde social. Tá. Que é onde o indivíduo está inserido em todo o seu contexto. Né? O contexto, porque nós somos, uma referência que eu sempre trago essa ideia da medicina chinesa, né, que é corpo, mente e alma, né? Só que a gente não é só isso, nós somos também tudo que nos representa e a forma como foi nos ofertado essa vida. Então, a medicina social hoje, a saúde social é muito importante. O que significa? Onde é que eu estou inserida, né? Em que contexto socioeconômico, cultural, religioso, onde é que eu estou, né? Isso conta, né, doutora? Conta muito, porque amplifica a síndrome dolorosa, né? Descartes diz, né? Penso logo, a gente pensar logo existe, né? René Descartes, né? E assim, o ser humano ele não é automático mesmo, né? Ele tem a emoção influencia muito todas as suas escolhas e síndrome dolorosa ela é muito amplificada com o estresse tanto físico como o estresse emocional. Por exemplo, as preocupações, né? Todo ser humano, uns mais, outros menos, né? Eu conheço pessoas que são mais zen, mais relaxadas, que estão passando por um momento difícil e encaram diferente. Já outros ficam mais tensos. Eu tenho trabalhado, por exemplo, muito a minha mente. Eu tenho uma tendência natural de me preocupar exageradamente. E sei o quanto custa isso, né? Preocupações. E a minha pergunta, a minha reflexão, eu quero lhe ouvir sobre isso, quando a gente se preocupa tanto e a preocupação é um negócio que vai crescendo, está na mente e paciência, por mais que você... Lógico, você pode chegar num nível de consciência que evite isso, mas geralmente daqui a pouco você cai meio que uma cilada. Eu me pego, às vezes, numa cilada como essa. E a preocupação ela vai aumentando ao ponto de trazer dores lombares, né? Dores nas costas, mas dores mesmo, de doer, é um negócio incrível. A pergunta é um fato que a preocupação, né, essa carga de emoção leva a essas dores nas costas, essas tensões musculares. O que fazer para evitar e caso você entre nesse estágio, o que fazer para curar, para resolver? A minha formação é anestesiologia e tudo, e fiz a área da dor na anestesiologia mesmo, no serviço de anestesiologia, mas eu tenho uma especialidade que me ajudou muito nesse tratamento, que é a acupuntura. Tá. A acupuntura é uma parte só da medicina tradicional chinesa. Vamos gravar outro podcast só com o tema, o poder da acupuntura com a doutora Sandra Santos. Ok? É porque a acupuntura ela me faz ter uma coisa seguinte, a acupuntura me ajudou muito, principalmente nesse diagnóstico. O chinês, a interpretação do chinês sobre as emoções, ele não chama de doença, ele chama padrão de desarmonia.
Caramba! Então você está preocupado, está com dores nas costas, você está desarmonizado. Desarmonizado, porque tudo existe um equilíbrio. Então, assim, preocupação é normal, muita preocupação já não é, entendeu? Ter raiva é normal, é importante você ter uma reação de raiva. Mas você ter mágoa já é uma reação mais grave, entendeu? Entendi. Você ter até a alegria exacerbada para o chinês pode fazer a desarmonia. Tá. Então, quando você fala para mim, o padrão da preocupação na medicina chinesa, a preocupação ela realmente atinge justamente o sistema musculoesquelético. Entendi. Fazendo com que haja... como é que seria essa harmonia? Como vamos dizer? Não é, eu, às vezes, tenho muito cuidado em falar sobre a acupuntura nesse sentido, para não interpretar como uma forma de filosofia religiosa ou de crença. Tá? Entendi. É ciência mesmo. É ciência mesmo. Ciência mesmo. Então, quando você tem uma preocupação exacerbada, você deixa de que o seu corpo tenha aquele fluir dele normal, né? Porque Entendi. nós temos uma energia vital que faz com que a gente flua. E faz com que a nossa musculatura, todo o sistema musculoesquelético é composto de músculo, tendões, né? E o sistema o osso mesmo, faz com que ele fique mais contraído. E essa região contraída vai provocar dor, porque a função deles toda vez que nós fazemos um movimento, a gente faz um movimento de contração e um movimento de relaxamento. Isso vai funcionando normalmente. Tá. Então, quando nós deve ser. Quando nós estamos num processo muito de tensão, de muita preocupação, a gente começa a fazer os movimentos numa sobrecarga. Então, até movimento simples, gesticular, você quando está num momento de tensão, você já faz um movimento muito mais brusco. É como se o corpo não acompanhasse o que você está fazendo. Entendi. Então, tende a fazer realmente a dor. Entendi. Isso é preocupação. Tudo que foi excesso de emoção excessiva na medicina tradicional pode fazer com que haja dor. Eu, a semana passada, tive uma tensão, né, um aborrecimento, uma contrariedade, digamos, que incrível. A carga da emoção foi tão grande naquela hora, porque eu ia numa direção e fui interceptado para ter que ir em outra direção. E sabe aquele negócio? Eu não queria isso agora. Caramba! E logo em seguida eu tive uma forte dor muscular. É isso que você acabou de dizer, tem a ver? Nessa linha aí? Quando a gente fala em medicina, em dor crônica, ela é a seguinte: a gente tem uma região no cérebro que chama pré-antecipatória da dor, que nos previne de que nós façamos a agressão, entenda que aquilo ali, por exemplo, a gente quando vê o fogo, a gente não vai colocar a mão no fogo porque sabe que vai queimar, mas não é porque vai queimar, é porque vai doer a queimadura, não é? Sim. Então, quando a gente imagina aquele fogo ali, o que a gente diz? A gente tem a aversão, né? Que é que a gente faz? Puxa a mão, né? Sim. Não é isso? É o natural, puxa. Porque esse aí... tua panela ali, você botou a mão, né, tira rápido. Isso aí é a região de antecipação da dor. Isso Sim. faz com que a gente sobreviva, entende? Nos protege, nos previne de agressões, de que sofra um trauma, de sofra uma queimadura, que faça uma lesão e faça com que nos leve à morte. Essa região antecipatória da dor, ela também tem a parte também emocional daquela situação. Tipo, eu sempre digo isso. Uma coisa é você, né? Você queimar a mão por um descuido seu. Outra coisa é uma pessoa, a mesma lesão, puxar sua mão e colocar sua mão num lugar, né, devido a uma agressão. Você está cortando uma verdura, uma fruta, você corta o seu dedo, sangue, aquilo ali, tem uma dor. Mas se você estiver numa discussão com alguém e a pessoa fizer essa agressão a você, essa representatividade dessa dor vai ser muito diferente. Você é porque vai vir da agressão. Né, da agressão. O cérebro faz uma leitura diferente? Faz uma leitura diferente. Caramba. E ele faz tanto que a gente chama que ele faz uma sensibilização sobre dor. Então, muitas vezes, pacientes de dor crônica, a maioria você não vai ver a lesão, não existe mais, mas a memória daquela lesão está ali. Existe uma coisa assim, bem interessante sobre a percepção da dor e vem com a história do indivíduo. Eu tive um caso há pouco de uma criança. Eu não gosto de tratar criança, porque não é questão de gostar, porque eu não tenho habilidade de tratar a criança. Entendi. Né? É meio que é necessário, né? Um direcionamento. Por quê? Porque a criança ela não tem o que a gente chama assim, a memória da dor. Ela não tem, porque quando você tem dor, já, você compara com todas as dores que você teve. Você consegue diferenciar. Tá? A criança ela não consegue fazer essa diferenciação. Tá? De o que é uma dor mesmo, o que é uma dor de facada, o que é uma dor de pontada, o que é uma dor de queimadura, ela não consegue, porque ela não tem a memória da dor. Quando a gente vai
ficando adulto, a gente vai diferenciando quando a dor é uma pancada, quando a dor é uma cólica, quando é uma dor de dente. Então, a gente vai fazendo essa diferenciação e o cérebro também vai acomodando nesse, como é que chama, vai aprendendo também essa leitura sobre dor. Crianças, geralmente, elas não têm essa maturidade. Também todo o sistema, né, da informação, essa criança tinha mais ou menos 8 anos de idade. E é interessante porque eu perguntava a ela, onde é que está doendo? Ela dizia, está todo lugar. Eu dizia, aperto, o que é uma... E ela não conseguia diferenciar de jeito nenhum, né? Assim, e, graças a Deus, a dor miofascial foi resolvida e tudo, mas a família ficou muito angustiada. E, quando eu fui estudar um pouco mais, ela tem aquela chama amplificação da dor. A criança faz isso, porque ela não interpreta a dor. Então, quando a gente é um adulto, a gente vem... Então, se a gente... vem também a carga emocional do que a gente interpreta sobre dor. Daí eu posso considerar que tem pessoas que são mais receptivos à dor, mais sensíveis do que outros. Por exemplo, eu até brinco, mas é uma brincadeira que foi de verdade. Eu vou às vezes tirar exame de sangue e digo, olha, eu sou frouxo, eu sou medroso. Para mim dói mais, né? Eu já vi, por exemplo, tem gente que vai fazer um procedimento e ele faz de boa, ele não tem muito... e já tem outros que fica mais... receoso, medroso mesmo, né? Eu até brinco, né? Os homens não é como as mulheres, os homens são frouxos, as mulheres são mais corajosas, mas é fato isso, tá na mente e tem pessoas que são que a mesma coisa em um dói mais e em outro dói menos? Sim. Sim. A medida da dor é muito individualizada, né? Existe também assim, eu lembro que às vezes muitas pessoas, eu não vejo isso comumente, mas eu já vi pessoas assim, fique quieto, senão você vai tomar injeção. Então, né? Então, isso aí é uma... Ah, tá, entendi. É meio que já você impregna na mente da criança ou da pessoa. Que injeção, né? E, inclusive, a gente teve revolta aqui no país sobre vacinação por conta disso, né? Primeira vez, porque era injeção. Tá. Nossa relação com a injeção é meio complicada. Exato. Eu cresci, eu sentia dor quando eu ouvia o barulho da broca quando ia aberturar o dente. Eu não estava nem lá, mas o barulho já me doía. É meio que a mente da gente, né, do ser humano, já faz uma leitura que aquilo está relacionado à dor. Aquilo está relacionado. E existem pessoas que têm realmente... O limiar de dor é muito individualizado. Agora, geralmente, o que acontece com pessoas que têm síndrome dolorosa crônica é que elas vão diminuindo o limiar de dor. Então, se o indivíduo começa a fazer, a gente chama assim, eu digo, fica hiperálgico, até se ter movimentos que não... Às vezes, tipo, um indivíduo tem uma dor lombar, e essa dor lombar foi evoluindo, sem controle, foi piorando, e ele começou a ter... Daqui a pouco, o limite de dor dele para outras coisas, como até toque, como pressão, começa a diminuir também. Também ele começa a sentir dor em estímulos que não são dolorosos. Entendi. Começa a ter dor onde não existe dor. Não existe dor. Porque vai diminuindo, vai diminuindo. Por isso que é tão importante a consciência tratar a dor crônica. Tá. Né? Porque agora, lógico, não é um tratamento único, né? É um tratamento de integralidade, multidisciplinaridade, né? Também é um tratamento medicamentoso, é um tratamento psicológico, é um tratamento até... A gente sabe que até a própria alimentação, né? A falta de alguns nutrientes também provoca mais dor. Faz com que algumas pessoas tenham mais sensibilidade à dor do que outros. Doutora Sandra Santos, homem frouxo, como você trata para ele sentir menos dor? É interessante. Toda vez eu brinco, quando eu faço muita acupuntura, quando eu vou fazer os bloqueios, todo homem faz um escarcéu no consultório, né? Aí eu disse, ninguém me assusta, nenhum homem me assusta quando faz escarcéu, porque o homem ele tem um limiar de dor realmente, nesse sentido, menor. Né? Ele é educado para não chorar, não é? É educado para não chorar, mas ele tem um limiar de dor nessas situações. É interessante, né? Lógico que as mulheres elas são preparadas, porque, de qualquer forma, a gente tem uma região do cérebro que ativa um pouquinho para nos preparar para o parto. Tá. Fisiologicamente. Então, as mulheres já têm fisiologicamente uma noção, uma diminuição da percepção da dor. As demandas de dor dolorosas crônicas, principalmente as que nós classificamos como dor nociplástica, né? Que é a fibromialgia, tudo, é mais comum em mulheres. Tá? Mas eu tenho homens com síndrome dolorosa crônica que tem bastante. Geralmente, eles já vêm mais dessas partes, mas assim, lombalgia ou enxaqueca, mas a maioria das mulheres, assim, de fibromialgia, são mulheres. Aí você faz o quê? Você dá uma bronca num homem frouxo, por exemplo? Ajuda uma bronca assim? Ajuda. A gente tenta, porque agora o homem, a percepção dele é muito maior do que a mulher, né? Tá. Assim,
eu acho que também isso tem um fator cultural. As mulheres, primeiro, elas se cuidam mais nesse sentido. As É mulheres verdade. procuram mais o É serviço verdade. de saúde, né, do que os homens, né? E é interessante, a gente falando nesse assunto, né? É um assunto até um pouco engraçado, mas é uma realidade. Eu conheço homens que são assim, aqueles cara alto, cara forte, sabe aquele homem que você mais quando chega no consultório, quando chega numa determinada situação, o cara se afrouxa de um jeito que é incrível isso, né? Eles são educados, né, assim, É como você falou, até para não chorar, para né? não chorar, né? Então, assim, mostrar fragilidade, mostrar é muito mais complicado para o homem, entendeu? Então, assim, eu não sei se ele... o limiar de dor que eu percebo, quando a gente vai fazer a manipulação, fazer uma injeção, fazer até uma sessão de acupuntura, realmente os homens têm mais são mais sensíveis. Mas eles demoram mais a procurar esse serviço. Então, eu fico num contexto assim, será que eles toleraram muito mais tempo a dor? Né? E quando foram, já estava no limiar muito mais alto. Sim. Eu não tenho estudos, nem ter lido algo sobre, né? Mas a gente fica raciocinando, né? Sobre isso. As mulheres, o histórico, né? O histórico, né? A verdade, meu amigo, é que tanto homem como mulher são seres humanos e todos passam por momentos de dores. E você precisa encarar isso de frente e aceitar a causa e tentar buscar se cuidar. Essa é que é a verdade. Não tem ninguém de aço. Eu digo por mim, eu já jurei na minha vida que eu não fazia determinadas coisas, tipo procedimento cirúrgico, e me vi na necessidade de fazer. E na hora que fiz, eu descobri que não é coisa do outro mundo. Então aceita e busca curar tua dor, porque é melhor você estar curado do que você, por medo, evitar cuidar e ser pior. Às vezes você por medo, né? Por medo. E termina piorando. Piorando. Né? O medo, muitas vezes, assim, de diagnóstico posterior, né? Porque tem assim, sempre na nossa medicina a gente entendeu a dor como uma reação de alerta, tá? Então, sempre vamos tratar a causa que está fazendo aquela dor para poder, né, como médico, lógico, a gente sabe que existe, e até a gente foi ensinado o seguinte, vamos deixar a pessoa, para não mascarar a evolução da doença. Quando nós estamos falando aqui de síndrome dolorosa, estou falando de síndrome dolorosa, que ela já ultrapassou esse limite. Então, o indivíduo fez um procedimento cirúrgico, já tratou, mas persistiu essa dor. Teve um trauma e persistiu essa dor. Ou teve uma dor dessas doenças que nós classificamos hoje como nociplástica, né? Que tem a endometriose, a dor crônica pélvica, tem algumas delas que a fibromialgia, a própria enxaqueca, né? Todas elas têm essa característica que foi definida há pouco tempo com nociplasticidade, que significa que o cérebro mudou a plasticidade dele em relação à dor. Então, ele começou a perceber a dor de uma outra forma. Né, que são essas assim, muito mais complexas, né, que a fibromialgia é muito estudada, mas ainda é muito complexa da gente entender, e tanto é que ela é difícil de ser tratada, mas a gente consegue, com algumas pessoas, ter uma boa resposta, outras não, mas a gente geralmente tende a... o que eu vejo, assim, tenta pelo menos fazer a pessoa entender por que ela está passando. Né? Porque muitas vezes esses pacientes elas não têm noção de que aquilo é uma doença. Né? Porque existe, tem uma dor, tem paciente que diz assim, doutora, eu tenho dor quando acordo, quando e do fio do cabelo até, né, ponta dos pés e tudo. E eu tenho isso há 2, 3 anos, geralmente demora muito o diagnóstico, viu, de síndrome dolorosa crônica, né? Porque tem a dor, não tem só um tipo de síndrome dolorosa, tem várias. Porque, como eu falei, vai depender muito de quem você é, de quem você aprendeu sobre dor. Caramba, interessante. A tua história de vida interfere nessa percepção da dor. Interfere. E não só os estresses, como a gente pensa, estresses negativos, até a forma como você enfrenta os seus estresses considerados positivos. Como são os positivos? Uma viagem, uma festa. Algumas pessoas elas interpretam de uma forma tão gritante isso, com ansiedade, que tem dor. Incrível. Doutora Sandra Santos, ela tem uma habilidade, e às vezes até eu fico brincando quando eu tenho um contato, algumas conversas, até parece uma psicóloga também, porque ela eu acho que é por aí para você entender, né, a origem da dor e que você vê o ser humano como um todo, né? Inclusive nesse aspecto dos sentimentos, das emoções que trazem, né? Não dá para tratar dor crônica apenas sobre um ângulo, né? Apenas com medicamento, por exemplo.
Não dá. Não é? Tem gente que termina ficando viciado, acha que é só aquilo. E porque, assim, as pessoas, elas são múltiplas, tem uma pluralidade em cada pessoa, né? Sim. Se você for ver a pessoa pelo um único ângulo, você limita muito, né? Sim, sim. É um ombro doloroso, é um ombro que está doente, mas não é um ombro doente, é um ombro doente do seu José, né? E quem é o seu José? Tá, Por que aquele ombro está doente no seu José, especificamente? Porque se você for ver, a gente quando faz alguns exames, assim, o ombro doloroso, vai ver uma tendinopatia de um supraespinhal, de um tendão que eleva o ombro, tá? Mas o indivíduo está sem conseguir mexer aquele ombro. Então, assim, o diagnóstico de imagem, geralmente, assim, leve tendinopatia. Por que aquele seu José está com aquele ombro que não consegue levantá-lo, né? Porque para ele essa leve tendinopatia é tão, como é que chama, tão grave. Tão grave, né? Então, se você não vê o indivíduo como uma integralidade, é quando você começa a conversar com o indivíduo, a conhecer a história do seu José, você vai vendo por que você vai entendendo, né? Tá. Geralmente eu não gosto muito de dar diagnóstico, principalmente de dores crônicas, assim, na primeira consulta, né? Entendi. Você estuda um pouco mais a pessoa. Estudo, converso, né? Tento o máximo possível, porque quando eu também não gosto daquela ideia, você tem isso, pronto, acabou. E ponto, acabou. Tá. Em que momento alguém que não conhece o teu trabalho, essa área da medicina, ele pode identificar a necessidade de te procurar, um trabalho como o seu? Sempre dores que possam surgir, dores que tenham surgido, que tenha mais de 3 meses, né? Tá? Que da lesão. Que haja uma recorrência. Haja uma recorrência. Que se essa dor está também atrapalhando muito toda a sua qualidade de vida, até as atividades da vida diária. Ou se as pessoas estão vendo que você está reclamando muito daquela dor, porque às vezes você nem percebe, mas a família começa a dizer, mas você está o tempo todo falando dessa dor. Entendi, né? entendi. Então, assim, isso é um sinal. Isso é um sinal, né? Que é uma dor crônica. Mesmo, às vezes, tem pacientes que têm síndrome dolorosa, eu vou dizer um caso que é comum e a gente não acha, talvez eu até diga assim, eu sei que existe, porque eu vejo muito, e não é só um caso na minha clínica, porque é uma clínica de tratamento de dor, é síndrome do meio fantasma. A gente sempre relaciona a síndrome do meio fantasma com pessoas que amputam a mão, amputam a pé e tudo. Mas existe síndrome do meio fantasma em uma cirurgia como uma cirurgia de vesícula. Pode ter. As pessoas a pessoa faz a cirurgia, tem uma infecção, uma colestite, né, e precisa fazer a cirurgia para tirar a vesícula, porque e a pessoa, mesmo com a cirurgia tranquila, por vida e tudo, o indivíduo persiste a dor, né, mas é uma dor do meio, porque o cérebro é muito interessante. O que aconteceu? Principalmente quando ele tem muita dor antes desse procedimento. Síndrome fantasma e apendicite. Eu tenho um paciente com síndrome fantasma e apendicite. Então, vê a complexidade de síndromes dolorosas que podem existir. Entendi. E muitas vezes as pessoas dizem assim, doutora, eu sinto isso e ninguém consegue, porque até o colega que fez a cirurgia, mas não é um erro médico, não é nada disso, entendeu? É uma consequência do seu cérebro, como ele entendeu aquela dor. E dor visceral, das estruturas como dor da apendicite, a própria apendicite, ou a dor da colestite, elas são dores de uma representação muito complexa no cérebro. É uma complexidade de interpretação. A interpretação do cérebro ele não é linear. Você sentiu dor aqui e vai direto para o cérebro. Isso. Ela sofre um processo de percepção da dor. Ela sobe pela coluna, chama assim, tem um quebra-mola ali para poder dar uma melhorada até chegar à nossa consciência. Tá? Quando chega à nossa consciência a dor, a gente libera a substância, vem um outro, para poder liberar, ter menos dor. A gente pode acelerar esse processo, que muitas vezes a gente faz até involuntariamente. Bateu aqui, a gente... Né? Isso é um estímulo para que... Tem gente que quando leva uma pancada na canela chama uma lista de palavrão. Palavrão resolve dor? Resolve. Chamei nesse sentido. Porque quando você ativa o seu cérebro, é interessante. Quando você ativa o seu cérebro para que teve aquela dor, o cérebro libera mais substância para o controle da dor. Nós somos fantásticos, né? Incrível, assim, né? Você falando aí, eu era novinho, rapaz, na época, eu tenho uma lembrança, eu conheci um advogado, um goiano, veio de Goiás, e ele muito famoso. E eu lembro que ele estava numa reunião assim, ele se virou, a gaveta do birô estava aberta, ele meteu a canela.
E aí eu lembro que ele falou tanto palavrão, assim, ele discorreu assim, palavrões que naquela época, muito hoje é comum, né? Mas ele falou tanto palavrão, ele descreveu todos os órgãos do ser humano, dos mais diferentes. Eu disse, caraca, e ele passava a mão na dor, assim, xingando, e esculhambou a gaveta e tal, como se a gaveta fosse... Mas aquela região ali, aquela dorzinha na canela, aquela pancada é muito intensa a dor, né? Porque ali é uma região muito... o osso ele tem um periósteo, né? Que é muito inervado, né? É impressionante. Caraca. Então, irmãozinho, se você levar uma pancada, você agora escolhe uns palavrões assim, né? Desabafa, né? Um desabafa assim, mas não precisa ser tão profundo, né? Doutora Sandra, vai ali. Não, porque o cérebro ele tem uma capacidade incrível. A gente usa até, né? A gente usa muito pouco da nossa capacidade cerebral para tudo, né? A gente muito pouco. E a gente tem um processo de autocura maravilhoso. Né? Que é esse processo? Esse processo que quando a gente faz o estímulo com a acupuntura é um desses. A gente acelera o nosso processo de autocura. Quando a gente faz uma fisioterapia, a gente acelera. Quando a gente usa o calor, usa o frio, usa essas técnicas, né, de estímulo orgânico, faz com que o processo de cura seja acelerado. Né? E a gente sempre incorpora no tratamento da dor. Esse tema da dor, eu fico vendo que ele tem uma profundidade, né? Porque você fala como ser humano integral, e assim, você começa a ver... eu acho que eu tenho aqui 1001 perguntas, que vamos distribuir ela em outros momentos também, até porque... Mas eu queria falar um pouquinho agora sobre o seu trabalho em si, né? Hoje você tem uma clínica aqui na capital, aqui em Maceió, que é algo assim fantástico. Me fala um pouquinho sobre a clínica Sem Dor. Gente, você que está nos assistindo, doutora Sandra Santos, ela é efetiva seus trabalhos, ela atende numa clínica, numa área nobre aqui da cidade, num lugar muito bom e bem confortável, a clínica Sem Dor, que tem crescido, da último contato até agora. Me fala um pouquinho sobre o seu projeto aí da clínica. A Sem Dor, ela surgiu da ideia mesmo de ofertar um tratamento integral, né? Não só o tratamento de acesso à médica, não só os bloqueios, nem só o tratamento de acupuntura, mas integral. O que é que eu acrescentei? A gente tem acrescentado e trabalhado muito em conjunto com os fisioterapeutas da clínica, com os psicólogos e tudo. A gente justamente tentar trazer para aquele paciente tudo que há de mais novo em tratamentos, né? E também, mas em fazer com que esse seja tratado na sua integralidade, né? Até desde o aconchego da recepção sobre os pacientes, né? Até minhas recepcionistas, eu sempre falo muito, né? Paciente de dor não são pacientes que vêm com uma história muito difícil, né? Dor crônica não é fácil, você sem dormir, você sem ser compreendido. Então, a gente trabalha, eu digo assim, a Sem Dor, a função dela, ela vem para aconchegar, agregar e ouvir esses pacientes, né, e tratar da melhor forma possível. Eu estou muito feliz na nossa nova etapa da Sem Dor. A Sem Dor já tem 19 anos de existência, já está quase uma adulta. Está saindo da adolescência. Está saindo da adolescência, né? E ela está vindo agora com uma outra abordagem, assim, no sentido de ser quem ela realmente deve ser, porque a Sem Dor ela precisa, né, ser entendida como um local o nome é Centro Avançado para o Alívio e Tratamento da Dor. Caramba, então, que massa. O objetivo é fazer com que ela se apresente cada vez mais para a sociedade nesse sentido de aconchego sobre a dor, um local de atendimento, que a pessoa que tem dor crônica possa ser compreendida e possa ser escutada, né? Quando eu vejo esse paciente com dor de meio fantasma de uma colecectomia que fez há não sei quantos anos, e as pessoas passarem 7, 8 anos sem entender aquela dor daquele paciente, né? Ou uma neuropatia, que a gente chama de neuropatia muito comum em diabetes, mas não muito entendida por alguns colegas, até mesmo colegas que trabalham muito bem com a diabetes, mas não entendem que é uma dor neuropática em faixa, né, em região torácica, né, que é uma polineuropatia do diabetes, mas as pessoas não conseguem entender que isso é uma polineuropatia. Então, a Sem Dor está para isso, né? Ela está para diagnóstico, ouvir, diagnóstico e tratar da melhor forma possível que existe de mais atual. A gente sempre tem buscado o que há de mais, sempre tem nada para e fazendo parcerias, né, também assim com colegas de grandes especialidades, para poder a gente agregar aqueles pacientes tudo que há de... Eu sou testemunha desse seu trabalho, né? Tive a oportunidade de conhecer, já gravamos outras vezes, e assim, eu não canso de admirar e saber da importância que tem.
E aí eu queria aproveitar para anunciar, né, e ouvir de você também, dentro dos seus projetos que vem avançando, e eu penso que quando você fala de uma dor, uma delas é a dor da falta de conhecimento. Né? E você tem feito esse trabalho, além de usar a medicina em si, como também se posicionar nas redes sociais e tudo. E está vindo aí o Sem Dor podcast, é isso mesmo, né? Me fala aí desse projeto. Por que você está tendo essa ideia brilhante de avançar na informação usando o podcast? Usando o podcast. Minha experiência com o podcast foram muito boas, né? Assim, com você, o alcance é muito grande e informa bem, né? Traz conhecimento e traz um conhecimento de uma forma muito, muito boa, muito agradável. E as pessoas recebem isso muito bem. O podcast é muito interessante sobre isso. Boa. E a ideia do Bate-Papo Sem Dor é para conversar com outras autoridades, né? Assim, que trabalham com dor, de outras especialidades, né? Tem desde o neurocirurgião, tem o cardiologista, porque quando a gente trata a dor, a gente tem que tratar em toda a integralidade. Então, é bom ouvir a visão de outros profissionais, de conversar com eles sobre isso, como é que eles interpretam, o que eles têm também tratamento novos, né? Porque a gente... Eu tenho uma cardiopatia, sou tratada por uma cardiologista, a minha cardio é maravilhosa, mas a primeira sintoma que eu tive da cardiopatia foi dor, né? Sim, foi a dor, né? Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que existe também algumas doenças em cardiologia que provocam dor e também... E, às vezes, não é eu tenho uma malformação, essa é uma coisa, mas o que eu tenho é sintoma de uma dor mesmo, né? Chama precordialgia. Mas o que eu tenho é uma ponte miocárdica que provoca isso, né? Então, assim, eu chamar um cardiologista para explicar, porque pode existir muito mais pessoas com ponte miocárdica, com sintomas de ponte miocárdica e sem essa... Esse seu projeto, óbvio que eu sou suspeito até em falar, porque como eu gosto de podcast, para mim é uma grande ferramenta, então óbvio que eu tenho essa... Mas, assim, além disso, é um fato. O seu trabalho ele é maravilhoso, eu não tenho dúvida que o Bate-Papo Sem Dor será, assim, de um brilhantismo sem tamanho, porque vai, além de realizar, né, de estar ali informando, vai ajudar muita gente, como você falou. Muita gente que às vezes não sabe a causa e vai ouvir outros profissionais, vai dar voz a outros profissionais. Eu estou muito contente, entendeu? Sou um entusiasta nisso aí, quero acompanhar. Ah, sim, você é o padrinho, né, da ideia. Padrinho da ideia. Padrinho da ideia, né? Assim, quando a gente começou a conversar com você sobre o podcast, né? E quando eu vi o alcance dele, né? Assim, foi uma outra... Os grandes players do Brasil, os grandes profissionais, hoje a gente está em São Paulo, e eu tenho convivido já com alguns, já vim acompanhando à distância, eu já estou muito mais próximo e tudo, e obviamente que aqui é nosso berço, Maceió, então eu vou estar sempre aqui, e no caso levando alguns plays a ser um exemplo lá também, para gravar com a gente, então tornar conhecido. E é um fato de que todos eles estão, os que se destacam, é porque assim, conhecimento, ele não deve ser guardado só para você. A ideia de que você é uma caixa preta e que o que você aprendeu é meio que um privilégio só seu, ele não deve persistir, porque as pessoas quando, né? E em saúde, né? Eu ainda acho que assim, a não informação, a informação errada, ou algumas pessoas que transmitem para a mídia social, a rede social é muito boa, mas muitas vezes eu tenho visto alguns conceitos, algumas coisas que assim que prejudicam muito, né? Que prejudicam e não ajudam. Então a gente tem que, eu acho até que é uma questão de responsabilidade mesmo, né? Responsabilidade social, de boa informação, de informação com pessoas de responsabilidade, né? Muito bom. E o podcast tem essa característica, ele é algo natural, você ali mesmo, você esclarece, você troca em miúdos, você tem mais liberdade para falar, você corrige uma pequena falha na fala que de repente acontece, é natural. Então, assim, é você sendo você, dando o seu melhor naquele momento, e aí quando você fala da medicina, que é algo que todo mundo precisa, mas pouca gente conhece. E aí o especialista, no seu caso, quando você chega aqui e fala em fibromialgia, e você fala em alguns termos que a maioria das pessoas não sabe, que você vai explicar isso aí,
nada melhor. Nada melhor. Nada melhor. Quero lhe parabenizar pelo projeto, pela ideia. Logo, logo vai estar entrando no ar, não é assim? Vai, rapidinho. A gente está aqui trabalhando, né? Boa. Trabalhando e estudando também, né? Porque é uma outra abordagem do nosso dia a dia, né? Uma ferramenta boa, mas é um universo diferente do nosso, né? Pronto, nesse particular, doutora Sandra, aí o médico sou eu. Pode ficar tranquila, né? E aí você pode... E eu tenho confiança total. Total, assim como no meu caso também, a seu respeito. Eu um dia, gente, só para quem está nos assistindo, eu tive uma dor forte e passei uma noite toda sem dormir, e quando eu cheguei no hospital, fui achando que era uma coisa, chegou lá, era uma apendicite. E aí o médico, eu pensando que ele ia passar um remédio lá, e eu tivesse de repente com a constipação, sei lá, comi um negócio e não fez bem. E não, ele disse, na hora, fazer a cirurgia agora. E naquela hora eu desabei, assim, por um segundo, ali, por um minuto, caramba. E tive a oportunidade e o privilégio de ter o apoio, né, a presença, a atenção, o carinho da doutora Sandra Santos, em que eu até aqui publicamente lhe agradeço, né? Naquela ocasião, e faz alguns dias já isso, né? Faz alguns dias. Né? Mas ela esteve lá presente, apoiou e tal, e passou segurança. E eu era mais frouxo do que hoje, eu estou até corajoso, né? Tô mais, né? Mas fiz a cirurgia, deu tudo certo. Deu tudo certo. Foi. E ela acompanhou ali do começo ao fim, assistiu ali, deu todo o apoio, isso é muito bom. É um sinal de humanidade que você tem, uma forma de carinho, de atenção, de respeito pelos seus pacientes, pelos amigos, por pessoas que estão mais próximas. E eu lhe agradeço. Muito obrigada. A vida vai dar oportunidade vai de você não é só o agradecer, assim, como você verbalizado, né? Sim. Mas o que você também tem feito por mim nos últimos tempos, toda essa assistência, desse ensinamento, esse aprendizado como meu mentor, assim, é como se fosse não vamos fazer um pagamento, mas é um retorno, né? Um retorno natural da vida, né? Assim. E eu fico muito feliz, e entre outras coisas que, assim como você bem colocou, né, da atenção que eu dou, é muito também pela visão que eu tenho de grandeza, de importância, de seriedade do seu trabalho. Isso aí é fato mesmo, assim. Eu sempre onde chego, hoje você é tema das minhas palestras. Eu estou em São Paulo andando e muitas vezes eu falo sobre pessoas que passaram, que estão no nosso caminho, que deram certo, que estão dando certo, e você é um case de sucesso. Eu sempre cito, né? E ainda dizendo que é um começo, porque o que tem de estrada, o que tem de terra para você conquistar, não está no gibi. E aí eu passo para você a oportunidade, né, das suas considerações, dos agradecimentos, de falar mais, de repente também fala aí do seu @, procura a doutora Sandra Santos e tal, fica à vontade. O @ é doutora Sandra Santos, com 2 S no final, Santos, né? 2 S, tá? No Instagram, né? E a gente vai começar com, né, o podcast, que é um momento de uma mudança muito grande, né? É como se fosse um ciclar da minha vida, né, sobre informação. Eu sempre gostei muito de dar ao paciente não só o conceito de tratamento, mas também a informação como tratamento. Sim. Sempre acreditei na informação, do autoconhecimento e da informação sobre o que ele estava passando, né, que é uma doença crônica, e como ele poderia cuidar. E nesse momento assim, que eu estou, a 102 está chegando aí, né, renascendo com seus 19 anos, já debutou, mas já está agora saindo da adolescência, né, e apresentando isso para a comunidade alagoana, para todo mundo tiver acesso, né, com a rede social, a gente vai ter muito mais informação, mais cuidado, e assim, como se fosse uma plenitude de realização no que eu me propus na vida, né? Assim, boa, né? Isso é muito bom. Medicina, para mim, é uma parte muito importante da minha vida, se mistura comigo, né? Com a doutora Sandra Santos. Tenho o maior assim, orgulho e me sinto uma pessoa extremamente abençoada por ter feito essa escolha, ter trilhado esse caminho e ter sempre tido a bênção divina e a bênção de grandes amigos, né, que chegam perto, me ajudam, desde meus amigos, família, tudo. Eu digo assim, Deus não me deixa desprotegida, né? Que bênção. Em todos os momentos que eu vou, a gente vai achando que a vida vai
não vai ficar bem, mas aí vem aquela mudança. Então, na hora certa abre as agradecer, né, você sempre pelo como você como a Destrava me recebe, né, assim, e o aprendizado que eu tive com a Destrava, a forma até de verbalizar, a forma até de transformar as palavras em mais acessíveis, que a ideia é essa, né? Porque não adianta também eu estar falando sempre sobre coisas numa linguagem muito mais elevada, assim, no sentido de linguagem médica, né? Tá, entendi. A intenção é acessibilidade mesmo à informação. E a Destrava me alertou muito e cuidou muito de mim sobre isso. Muito obrigada. E aqui está aqui é uma delícia. Que maravilha, que maravilha. Eu quero reforçar o agradecimento, né? Dizer que estamos à disposição, estamos juntos nessa. E logo, logo você vai ter o Bate-Papo Sem Dor, um canal no YouTube. Tudo está sendo muito bem preparado para que logo, logo vai ter o primeiro episódio. Eu quero ter o prazer de anunciar, de estar junto. Muitos profissionais bons vão passar pelo Bate-Papo Sem Dor, não é isso? E eu lhe desejo toda a sorte de bênção, sucesso, né? E eu não tenho a menor dúvida que essa jornada vai ser longa. Logo, logo você vai ter uma revista eletrônica com um canal potente falando sobre toda essa temática das dores que muitas pessoas não sabem as origens, e aí vai ter a oportunidade de você esclarecer, ok? Então você que nos acompanha, queremos agradecer, e agora nosso DestravoCast todas as sextas-feiras às 17 horas com um episódio no ar. Vamos que vamos, forte abraço, até a próxima. Maravilha.